Olá, tudo bem? O programa Cidade Real está promovendo uma série de edições neste mês de novembro, destinada a uma pauta variada e multidisciplinar. Até porque as questões que envolveram as eleições municipais se encerraram. Uma vez terminado o pleito, desmontam-se os palanques, sobretudo virtuais, e a vida segue. E sendo assim, tratamos de temas como, por exemplo, cultura, saúde mental, mentoria de pessoas. E hoje abordaremos um tema nunca antes tratado no programa Cidade Real, conforme nos ensina um conhecidíssimo presidente que tem, evidentemente, a admiração de presentes neste estúdio. E desta forma falaremos sobre a sétima arte, como é conhecido o cinema, que empolga, que encanta, que emociona e que, sobretudo, tem se transformado numa grande oportunidade de emprego e renda, quer seja para os envolvidos, como também por aquelas empresas, por aquelas agências que investem, sobretudo com subsídio do governo federal, através da Agência Nacional de Cinema, das leis de incentivo ao produto cinema e que tem nos proporcionado belíssimas obras, belíssimos filmes, conteúdos excepcionais, como recentemente estamos tomando conhecimento através do filme Ainda Estou Aqui, que falaremos também no decorrer desta edição. Portanto, um tema lúdico, conforme me ensina a minha partner, um tema que fala de poesia, de amor, de emoção e que, no meu entendimento, define, sobretudo, a nossa rotina. São as emoções, quer seja aquelas que nos trazem tristeza, depressão, ansiedade e angústia, como aquelas também que nos levam à euforia. E o cinema assim proporciona. Você que está nos assistindo certamente já está se lembrando de algum filme, de algum ator, de algum início de relacionamento que começou no cinema. E será o momento de conversar com um talento que conhece muito da matéria, colega aqui da emissora, coordenador de conteúdo, uma figura extraordinária, muito simples, mas com um talento admirável e que vai lhe proporcionar, sobretudo, um outro entendimento acerca deste cenário fascinante. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Na edição, atenção, de número 869 do programa Cidade Real, neste dia 18 de novembro de 2024. Vem com a gente. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião e emoção. Uma vez que, conforme citei no meu editorial inicial,
trataremos da sétima arte, o cinema, que para mim significa e representa emoção. Certamente tivemos e temos a oportunidade de nos emocionar quando assistimos determinada produção. E por esse motivo, estamos tendo a honra e o privilégio de entrevistar nesta edição Leonardo Lima de Souza, também conhecido como Léo Artúrios, e que vai explicar esse nome, digamos assim, artístico. Ele que tem graduação em comunicação social, graduação em pedagogia, graduação em filosofia, todas as graduações obtidas na PUC do Rio de Janeiro, como também atua, entre outros segmentos, como produtor de conteúdo, professor de documentário, de marketing digital, de empreendedorismo e também social media, atuando na direção e edição de filmes, como também de videojornalismos, sendo coordenador de cultura da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, diretor pedagógico e professor num curso de cinema que proferiu em Nova Friburgo, tratando de roteiro e direção, e também cofundador da produtora cinematográfica Artúrios Filmes no período de 2014 a 2023. Enfim, uma figura extremamente capacitada, preparada e que vem desfilar o seu talento aqui no programa Cidade Real. É uma satisfação tê-lo conosco. Nós que temos uma amizade, um convívio aqui nos corredores da emissora, você coordenador de conteúdo aqui da casa. Sentimos-nos honrados com a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Tsuri, Aline. Que muito bom estar aqui, poder conversar sobre um assunto que tanto me move no meu dia a dia e tanto se tornou que importante na minha vida, que desde criança até hoje. E hoje eu posso poder viver do meu dia a dia do cinema, enxergar o mundo com o cinema, no qual é uma questão diária, porque a gente hoje assiste um filme que viu de quando tinha 20 anos, enxerga de outra maneira e o filme se torna diferente. Então, o cinema está sempre indo e vindo e se fazendo presente e me levando a lugares incríveis. Então, antes obrigado. De prosseguirmos, qual a origem desse sobrenome artístico, Artúrios? Então, Artúrios era um apelido num grupo pequeno da PUC, que um colega meu que me deu devido ele achar que eu tinha uma carga de trabalho, de estudo aqui muito pesado, porque eu estudava de 7 a 1 e trabalhava de 2 às 11. E aí ele que brincando que eu era um rei que ia para o combate. E acaba que o nome Artúrios é o nome do rei Arthur. E aí ele acabou me colocando, pegou. Só que quando eu comecei a produzir filmes, quando eu comecei a ter as primeiras produções pequenininhas, você tem aquela dúvida, né, de como que você assina. Uhum. E aí, Artúrios era diferente, eu juntei que Léo Artúrios, que era diferente, que não era comum. Até acontece que para rede social, e-mail e tal, era muito bom, porque muito não bom. tinha. Muito e bom. Aí eu comecei a usar. Hoje ele tem um outro significado, que é muito mais importante do que isso, mas ele foi assumido no começo das produções e estou até hoje. Amigo, ainda nessa linha, para que a doutora Aline se manifeste, por que o cinema encanta tanto? Cinema é uma obra de arte, mas que também movimenta milhões e bilhões
pelo mundo todo, especialmente naquelas produções cinematográficas que atraem muita atenção pela sua provocação, pelo seu ineditismo, pela sua composição de elenco. O cinema é uma arte que transforma e que emociona. Qual é o teor? Qual é a raiz dessa emoção? O que move o cinema não é o dinheiro. O que move o cinema é a nossa paixão pelos filmes. E o que gera essa paixão é a identificação que nós podemos ter com aqueles personagens, com aquelas histórias, que sejam parecidos de nós ou tão distantes que nos faz se tornar uma outra pessoa. Então, o cinema... tem até um livro que é o cinema que moldou o século XX, porque ele foi a arte mais impactante do século XX, né? Ele surge no final do XIX, mas ele se consolida como arte no século XX, e ele molda os hábitos, ele molda o que a gente quer que vestir, o que a gente quer ser. A gente quer ser aquele personagem, a gente quer se comportar como aquela pessoa. E indo mais profundo, tem aquela frase que é muito comum, né? Que a arte existe porque a vida que não basta. E eu gosto que ainda que dessa frase, porque é um pouco disso. A vida não basta, às vezes a vida é uma bosta, às vezes a gente fica 2 horas aqui no ônibus, a gente fica num caos, e a gente tem a possibilidade de se projetar num mundo que às vezes é um mundo perfeito, às vezes é um mundo lindo que a gente gostaria de amor e do que seja. Durante aquele momento, ali estamos em paz. E, todo mundo, ao entrar numa sala e ver um filme, e quando sai uma pessoa diferente. Que mesmo que você que não goste do filme, ele mexe com você. Esse filme é uma bosta, esse filme não sei o quê. Mas ele conseguiu o que ele queria, de certa maneira, que era que mexer contigo. Às vezes a gente quer que todo mundo ame o nosso filme, todo mundo ache lindo. Mas, quando ele mexe, já assim, alcançou. Porque você ficou 2 horas da sua vida se dedicando àquilo. E diferente do livro, do vinil, do CD e outras artes, o cinema que nunca teve algo material. Você paga para entrar numa sala, para ver algo imaterial e ir embora, que ele não tem. E mesmo assim, ele está há mais de 100 anos, girando milhões, levando milhões de pessoas à sala, que pessoas que marcam a sua vida, aquele dia, do que seja, por causa de um filme, por causa de um personagem. Então, o cinema, ele ainda consegue cada vez mais, por mais que se tenha uma ideia rasa, que só tem filme de super-herói, que isso que bosta, não é só isso, existe um impacto ainda aqui muito grande, inclusive do filme de super-herói, porque eles estão atingindo um fetiche de que eu, de 40 anos, de quando eu era criança, que eu li aquilo, que eu queria ver aquele personagem, eu queria ver aquilo de carne e osso, eu queria ver aquilo andando pela rua. Então, hoje, eu tenho isso palpável. E aí, por isso, de um sucesso estrondoso que não para nunca de ter. Porque ainda estamos tentando saciar esse juvenil que está dentro aqui de nós. Léo, perfeita colocação. A gente está com poucos minutos de entrevista e você já disse frases aqui que eu anotei que eu vou usar na minha vida particular com meu filho e na minha vida também como atriz, porque eu também sou atriz, venho do teatro e tenho um profundo amor. E você falou, a vida é uma bosta e o cinema muitas vezes nos salva. Realmente, a vida tem sido cada vez mais difícil, mais bosta, mais cheia de dores.
E não que no cinema não tenha dores, porque o cinema, Hollywood, por sem exemplo, dúvida. é um local onde uma mulher descabelada e sem botox e cheia de rugas também faz sucesso, né? Você não precisa ser aquela menina do Instagram com aquela foto cheia de Photoshop ou de procedimento. Uma mulher, às vezes, estava lendo isso de uma entrevista de uma atriz, Julia Roberts, que ela falou que não faz procedimentos e ela continua sendo um nome ainda sugerido e ainda buscado pelos grandes nomes de Hollywood. Então, o cinema, além de ser tão poético, como o Zuri falou, tão sublime, ele nos alimenta. Até hoje, eu tenho quase 50 anos, tenho 40 e lá vai fumaça, e o cinema ainda salva minha vida, ainda me preenche e me ajuda muito. Você falou do super-herói, eu acho de extrema importância o filme de super-herói. É o filme de super-herói que vai apresentar uma criança de 3 e 4 anos o lúdico. Né? É vendo lá o personagem, o Sonic, ou o Super-Homem, ou o Tartaruga Ninja. E aí eu queria te perguntar, Léo, uma pergunta bem piegas, mas que eu gosto de fazer. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Na sua perspectiva. Isso é um paradoxo, né? Um paradoxo que hoje é lá e cá. Eu acho que vai e vem. É uma situação que a gente até se coloca por muitos absurdos que a gente vê aqui nas notícias, mas a minha visão, o cinema evolui dentro dele mesmo. São coisas que acontecem, que um cineasta ou que, de certa maneira, um grupo fez que leva o cinema aqui para um outro caminho. Que por exemplo, Avatar, que 2008, que ninguém mais fazia filme com óculos 3D. Era uma coisa que era muito pontual, em desuso, aquela lente azul que vermelha e tal. Aí o James Cameron vem, fica anos fazendo um filme para lançar com uma nova tecnologia que não é essa mais de azul que vermelho, com um novo tipo de óculos, convence todo mundo a comprar um projetor diferente, que é muito caro, óculos tal, que vai dar certo, lança um sucesso absurdo e tudo vai para esse rumo. Qualquer filme, aí se começou que debate, porque ele filmou com câmera 3D, mas existe a possibilidade de você quando você grava com câmera comum, converte para o 3D, que foi o que a grande que Maria fez. Mas todo mundo foi para esse tipo de rumo. Então, existe isso. O cinema evolui que dentro dele. Do que vai se experimentando, a coisa evolui. E tem a perspectiva narrativa, que é um pouco disso do que você diz. Que quem imita quem. Porque a narrativa, ela está muito envolvida da quadra histórica em que nós estamos. Em que você podia ter filme com teor racista, que hoje que não é mais que possível. Então, numa época, era possível. Hoje não. Porque a moral que a gente vive no nosso mundo Sim. já chegou no ponto que basta, que não pode isso. E aí de outros assuntos. Então, o cinema para de trabalhar aquilo. Eu acho que essa função social do cinema, de trazer o sentimento de pertencimento, é o que ajuda muita gente. Eu acho que o cinema ajuda pessoas que nem entendem muito de arte, mas que se identificam com um personagem ou tem empatia, às vezes não se identifica, mas tem empatia, passa a enxergar alguém ou a dor do outro, ou principalmente não ter vergonha de si mesmo por causa de um filme ou por causa de um personagem. E esse sentimento de pertencimento que está cada vez mais sendo buscado, porque a gente vive isolado em redes sociais, eu acho que o cinema é ainda um mecanismo de trazer e de ocupar esse espaço desse vazio que está cada vez maior dentro da gente, né? Sim. Quando você vê um jovem usando a camisa do Vingadores, ele se sente parte daquilo ali. Exatamente. Porque aquilo gira para ele. Aqueles valores,
Tanto que teve o último filme aqui do Batman, né, penúltimo, que o Batman quando se mata, e houve todo um debate se o Batman pode que matar. Porque, então, e aí se gerou uma discussão enorme se o super-herói que pode ou não que matar. Sim. Qual é que é o papel dele? Ele prende, mas o Batman age fora da justiça. Então, isso pode também? Então, assim, ele pode agir por fora. Então, é ele que julga, ele que escolhe, ele que prende, ele que bota. Então, o que pode e o que não pode aqui no super-herói? Então, e isso vem nessa perspectiva do pertencimento, porque você se sente parte daquilo. Então, você tem filmes de quando você viu criança, que minha filha de 4 anos, ela tá fissurada no homem que aranha. E isso veio aqui da escola, veio dela, e ela quer tênis, ela quer mochila, ela quer isso, adora, que pediu que brinquedo aqui do Homem-Aranha, que faz a teia o tempo todo, fica lá que prendendo que vilão, pede para ver que desenho, então ela já entendeu a lógica herói, vilão. E aí eu converso com ela que não numa ideia de que moral de que vilão, mas numa ideia de certo, errado. Então ela que se comportar, ela que não se comportar, ela que faz alguma coisa com outro coleguinha, tal. Perfeito. A partir de uma perspectiva que ela que veio porque foi mais forte do que eu. Antes de te perguntar sobre a sua experiência dentro da Cianf, que eu quero falar, mas eu queria fechar esse raciocínio, pegar essa entoada do lúdico e dos nossos filhos de 4 anos, que inclusive se adoram. Eu uma vez, na verdade eu quero dividir isso aqui, uma vez... na verdade, semana passada, dando uma palestra num seminário de psicanálise, eu falei que eu consegui ganhar um tribunal de júri por causa do cinema, por causa do filme Tartarugas Ninja. Na época, eu fazia a defesa de um rapaz que estava saindo nas mídias, todas as mídias, que ele era culpado, todo mundo dizia que ele e o irmão dele, no caso, irmãos necrófilos. E um tinha morrido. Em apertada síntese, eu fui fazer uma defesa como assistente de defesa de um menino que sobreviveu. E quando eu fui relatar para os jurados qual era a vida dele, o que ele tinha, o que ele enxergava de mundo e de noção de certo e errado, eu falei do filme Tartarugas Ninja. Isso gerou uma empatia muito grande com os jurados. E o sonho desse menino, que na verdade na época tinha 30 anos, ou 20 e poucos anos, era comer uma pizza. Porque ele via nos Tartarugas Ninja eles comendo pizza. E nisso a gente conseguiu, claro que nesse caso as provas corroboraram, e a gente ganhou o júri. Não é raro em tribunal de júri a gente citar filmes para conseguir que o jurado enxergue o invisível. Então eu queria dividir isso com você aqui. Mas, pode comentar, não. Mas também depois me conta da sua experiência e o que você é coordenador de conteúdo de cultura dentro da Cianf, me corrija. Eu fui em 2017, que eu vim morar aqui em Nova Friburgo em 2016, e em 2017 eu fui convidado para trabalhar aqui na Cianf como coordenador de cultura, que na época... se tinha aqui muitos projetos, muitas pessoas que batiam lá pedindo dinheiro para apoiar. Nossa! E aí, era assim, as pessoas vinham com papel de pão. Eu tenho isso, sábado e domingo, você pode me dar aqui dinheiro? Aí, na época, que me convidaram para que eu organizasse isso com essas pessoas. Então, que eu montasse com elas um plano de negócios, um plano de marketing, para que elas entendessem onde que está sendo investido, como que a Cianf pode entrar de marca, ativação de marca, de presença, tal, porque as pessoas queriam fazer o seu projeto e não tinha essa noção burocrática de o negócio, de que aquilo é o negócio. Sim. Então eu fiquei ali durante um tempo recebendo essas pessoas, como coordenador ajudando e até dizendo, olha, essa aqui que vale a pena, que investe nessa, que tá mais avançada aqui, acolá, tal. Então, eu fiquei aqui durante 1 ano e pouco dentro da Cianf,
porque foi quem me abriu as portas em 2016 para dar curso de cinema. Então, eu vim do Rio para cá, não conhecia ninguém aqui em Nova Friburgo, conheci o Flávio Ster, que era o presidente aqui na época, e ele me deu super apoio e falou, não, que pode usar aqui o espaço da Cianf para que dar cursos, os cursos que deram certo, permaneci, que vim com tudo aqui para cá e estou desde então. Você chegou a produzir algum curta com os seus alunos? Sim. Tivemos 2 turmas de documentários e que em cada turma se produziu um filme. Então, um foi sobre autismo na fase adulta, e foi só sobre um cara de Cantagalo, que ele era de nível 3 de um autismo, mas ele tocava piano pela noite. Então a gente fez um pouco de como era a vida dele, já, né, uma pessoa com 30 anos, eu acho que na época tinha. O outro foi sobre ser quase transexual numa cidade de interior, que foi sobre um homem trans no interior de Cachoeiras, de Macacô. E que esses temas, cada pessoa aqui da turma fez uma proposta de tema, e depois a turma escolheu aquela que achava que mais interessante. E eram os próprios alunos quem eram os atores? Não, aí eram que foram documentários. Ah, sim, só mesmo da história. Que documentários. Então eles escolheram os temas, e que depois que votaram, que discutiram e que escolheram esses. Maravilha. Então as turmas por a campo, que produziram, editaram, exibiram, então tiveram essa experiência prática, além das turmas de roteiro, que cada um teve que produzir a sua história, de botar, né, para fora aquilo que pensa. Muito interessante. Vou passar a palavra para o Zuri Maurer, o condutor do programa. Amigo, se você me permite, quero sugerir um título de um curta-metragem. Diga. Nunca subestime uma mulher. Eu me divirto, porque doutora Aline estava um pouco, digamos assim, intranquila em tratar desse tema contigo. Ainda estou. E tomou conta dessa primeira parte do programa. Sensacional, ela é ótima. Ela, mesmo que não tenha domínio sobre o tema, ela rapidamente desenvolve. Mas eu quero indagar o seguinte. Eu sou raiz. Me considero um cidadão analógico, inclusive, né? A doutora Aline sabe bem disso. E eu tenho profunda admiração e encanto pelas produções antigas. Não obstante, um dos meus heróis, porque assim foi citado aqui na entrevista, se chama Bond, James Bond, que ao longo de décadas produziu muitos filmes, começando com Sean Connery, em 1962, com o filme O Satânico Dr. No, que protagonizou, no meu entendimento, a cena mais romântica do cinema mundial, quando ele contracenou na época com a ainda desconhecida atriz Julia Andrews, suíça, que depois se notabilizou, se tornou inclusive uma sex symbol do cinema internacional, numa cena gravada numa mesa de cassino no Hotel Les Ambassadeurs, em Londres. Uma cena curtíssima, em que ele, contracenando com ela, se apresenta, tira um cigarro sem filtro de uma carteira, e os dois têm uma empatia absurda. Uma cena lindíssima,
muito curta e que eu já assisti dezenas de vezes, porque a cada vez descubro um detalhe diferente. Ao longo do tempo, esta série teve 7 atores, 7 protagonistas principais. Encerrando com Daniel Craig, agora, mais recentemente, também um outro ator inglês fantástico e que a gente se projeta, vamos dizer assim, nas missões dele, meio que entendendo que nós podemos assumir, de repente, alguma daquelas circunstâncias, né? Nos domina o cérebro. E dominou o cérebro dele, tanto é que ele pediu a produção que, digamos assim, desse fim ao personagem James Bond, porque ele não conseguia mais ter a sua vida normal e particular sem estar o tempo todo interpretando James Bond. E assim foi feito e se prevê a retomada dessa série num outro modelo. A questão que eu coloco para você é o seguinte: o cinema ainda produz atores desses inesquecíveis, como Marlon Brando, como atores italianos que são muito viscerais, americanos, enfim, atores que marcaram a sua trajetória no cinema mundial. Ainda existem talentos com essa mesma, digamos assim, trajetória, com essa mesma produção marcante no cinema, porque são filmes que marcaram. O último grande ator que tem essa força é o Tom Cruise. Eu ia falar de Top Gun, que ele não falou. Perfeito. É Top o Gun, último... Missão Impossível. Perfeito. É o último ator, numa lógica ainda antiga. Não no sentido... É no sentido que toda a produção é voltada para ele. De assim, a história e como se produz o dia a dia. E todo o marketing e tudo. Tanto que vai ter agora o que Missão Impossível 8. A Paramount queria fazer um marketing dizendo que é o último filme dele como aquele personagem. E ele não que deixou. Ele falou, não. O filme vai que encerrar e não vamos dar esse ponto final. Porque ele manda. O próprio último, o Top Gun, o 2... O filme fica pronto e explode a pandemia. A Paramount quer lançar aqui no streaming. E ele, outra coisa, não vai lançar. Esperou 2 anos até a pandemia se acalmar para que lançar aqui no cinema e foi um sucesso enorme. Só ele hoje em dia tem isso. Salvo engano, é ele que abriu ou fechou as Olimpíadas, né? Fechou. Com uma cena cinematográfica de moto carregando a bandeira, não foi? Então, assim, ele é o último... É o grande destaque. Ele é o último. Hoje, os atores, atrizes, eles estão mais dissolvidos. Que não tem tanta essa potência como no passado. Então, você hoje tem muitos. Você tem uma geração Z que não se identifica com o Tom Cruise e Brad Pitt, entre outros. Tem uma identificação completamente diferente dos seus atores e atrizes. Então, é diferente, é mais fluido, mas não há dúvida que ainda os americanos e os atores da Índia, que são aqueles que mais ganham financeiramente, né? E tem um impacto muito grande. Por mais que Bollywood, que a gente aqui que não consuma muito, mas um sucesso que na Índia é algo de parar o país. Mas eles também que não se importam. Eles não se importam em que o filme não faça tanto sucesso fora, que eles fazem para eles. Tem um ou outro, como teve agora o sucesso da que Netflix, né? Se chama RRR. Não sei se vocês viram. O filme é maravilhoso e foi um sucesso. Ganhou o Oscar de melhor canção e tudo. De tão que furou a bolha.
Mas a questão dos atores, que no passado era, eu quero ser essa pessoa. Eu quero se vestir como essa pessoa. Exatamente. Hoje é bem mais fluido isso, que não se tem muito isso. Não sei. Tanto que Mark Hamill, com esse Luke Skywalker, ele já comentou muito que quando ele faz o Guerra, o Guerra nas Estrelas e aquele sucesso, ele tinha muita dificuldade de conseguir outros filmes. Porque ele era o Luke. Então, qualquer filme, qualquer teatro, ele disse que ele foi fazer uma peça e que as pessoas iam ver o Luke e não aquele personagem. Porque ficava muito preso. Hoje não acontece isso muito. Tanto que você tem vários atores de super-herói que eles conseguem outros filmes super de boa. Estou sempre aqui produzindo outras coisas e ninguém mais acha ruim, questiona e tal. Porque se achou, né? Ele fez o Thor, ele vai ser o Thor pro resto da vida. E não consegue. Não, ele tá fazendo outros filmes super de boa, porque é mais fluido e que não temos mais essa... Porque com as redes sociais e desses atores que usam as redes sociais, eles se tornam aqui muito próximos, porque você vê todo dia onde eles estão, o que eles fazem e tal. Aí perde um pouco o encanto? Eu acho. É uma opinião minha que no passado, não. A Sofia Loren que vinha aqui no Brasil era de parar com o país, porque você não sabia como ela estava. Raquel Welch. Ou o tapete vermelho para o look da entrega. Então, você queria ver aquela pessoa. Então, tinha uma relação, né, que é uma coisa que o Denzel Washington, ele fala muito de que se você faz muito filme, que você perde a magia. Aí ele fala... que onde que tá o Daniel Day-Lewis? Ele venceu 3 Oscars e o cara... ele podia ter que pegar todos os filmes do mundo. Todo mês ele tinha um filme. E ele não. Só faz filmes pontuais. Então, gera uma magia, gera uma expectativa em relação àquela pessoa. Mas... temos uma outra lógica de atores jovens que conseguem um sucesso grande, já um cachê alto, mas precisa que da rede social, que dali que vem muito que mais coisas. Que do mesmo jeito que a Globo demite atores do passado e contrata os jovens porque tem uma rede social muito grande, Hollywood também. Isso é impactante. Você ter um jovem, então você... tem agora uma menina, eu esqueci, Sweeney, alguma coisa, ela fez um filme que ela ganhou $1 milhão, o que já é um dinheirão aqui pra gente, foi um sucesso, agora ela vai fazer outro que vai ganhar 6 milhões. E ela tem 23 anos, 24 anos, e ela tá lá na rede, ela tá sempre envolvida e tal. Então, é diferente a nossa relação, a relação da direção com essa magia. Então, você tinha o filme do Van Damme. Então, assim, não importa qual era a história, era ele. Era ele. Hoje não. Hoje você não tem mais isso. Então, o Batman pode vir outro ator, pode vir outro, pode ver que vir outro. Porque o personagem vem antes daquela pessoa. É maior então, isso muda. Isso mudou toda a lógica. Que fez até com que Arnold e Stallone, aquela leva aqui dos anos 80, tiveram um sucesso muito grande, porque era o filme dele. Uhum. E aí você hoje vê aqueles filmes, tem muitos filmes loucos, absurdos e tal, mas não importava, porque era ele. Sem camisa, macho, ali, aquela coisa, bem heterotópica que hoje, né? A gente chega diferente, né? Mas, e hoje não. Então há uma mudança de como nós nos relacionamos com os atores. E, Léo, e o cinema nacional? Fala que você vai falar, se a doutora me permite aqui, ou a parte, depois dos nossos reclames comerciais. No cinema, uma das grandes vantagens é não ter intervalo comercial. Entendeu? Se bem que, dependendo de onde você assista, por meio digital, que maravilhoso. entra sempre ali uma mídia indesejável. E justamente
pauta que a doutora propôs é muito oportuna, porque o filme Ainda Estou Aqui está sendo muito cogitado para ser merecidamente reconhecido a nível internacional com uma estatueta do Oscar. Depois do nosso break comercial, continuaremos com este filme dirigido por Léo Artúrios. Corta! Sensacional! Não saia daqui, afaste-se da tela do seu notebook, por exemplo. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, vamos abordar hoje pela terceira vez e última a questão do uso do celular em sala de aula. Apresento-lhes um livro, o livro de Michel Demourget, A Fábrica de Cretinos Digitais, editora Vestígio. Este livro eu considero a melhor obra sobre essa questão. É um livro equilibrado. É um livro que não nega que o celular é a melhor relação que existe entre computador e televisão. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção para uma série de problemas. Por exemplo, uma criança de 2 anos, entre o período de 2 anos e 4 anos, que esteja diante da telinha 2 horas por dia, ela deixa de ouvir, no meio ambiente em que ela convive, 5.000 palavras novas que vão fazer falta em seu vocabulário. Além disso, a criança que leva o celular para o quarto tem um sono mais dificultado. E isso atrapalha o aprendizado dela, porque a gente aprende enquanto dorme. Além disso, Demourget aborda uma questão muito importante, que está de acordo com a professora Santa Elia, da Universidade de Campinas. A internet, o celular, não apresentam um vocabulário expandido. O vocabulário é restrito. E muitas vezes só se trabalha na voz ativa. Então, quem está viciado em celular e viciado em internet, ele fica preso à voz ativa, terá dificuldade em usar o condicional, usar o subjuntivo, e isso atrapalhará muito a sua leitura, a sua escrita e a compreensão daquilo que é lido. Portanto, meus caros telespectadores, leiam este livro para orientar seus filhos. Professores, leiam este livro para orientar seus alunos. Porque, à medida que a criança vai crescendo, tornando-se adolescente, quando ela chegar ao final do ensino médio, ela terá aumentado o tempo do uso das telas. E isso representará aproximadamente na vida dela 12 anos trabalhando em tempo integral dentro de uma fábrica. Ou então corresponderá a 30 anos letivos somente diante das telas.
a consequência não será boa para o aprendizado. Considere isso e pondere o uso junto a seus filhos e junto aos seus alunos. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor com mais de 30 publicações, conferencista com mais de 1000 palestras proferidas no território nacional, doutor em educação e meu eterno mestre, o que me proporciona muito orgulho e que semanalmente nos oferece uma aula do contraditório, para que você analise, compare e forme opinião. Até porque o contraditório, por vezes, incomoda, mas é saudável e democrático. Prossiga, doutora. Gostaria de falar aqui, lançar uma campanha. Professor Hamilton, nosso patrimônio cultural. É um patrimônio de Nova Friburgo. Sem dúvida, doutora, perfeito. Né? Então, professor Hamilton, segue aqui de novo, renovando toda a minha admiração e reconhecimento e gratidão. Vamos lá, Léo. Cinema Nacional. Cinema Nacional. O cinema aqui nacional é que maravilhoso. Eu acho de uma qualidade muito alta nosso, hoje e de décadas. Infelizmente, se criou uma imagem que muito errada de uma qualidade técnica ruim, que devido talvez um período curtíssimo da nossa história. E o cinema nacional, ele é fundamental também para a nossa identidade como a nação. Ele é fundamental para que possamos enxergar coisas de dentro que para fora, porque a sua produção que lida de questões que a gente vive, do jeito que a gente vive, para que nós, brasileiros, possamos nos enxergar. Então, ele é fundamental, eu acho muito bom, e ele é sempre o termômetro se as salas de cinema estão indo bem ou mal. Isso é histórico. Quando o filme brasileiro que vai bem, as salas de cinema que vão bem. Que Mazzaropi é, até hoje, o maior sucesso de público aqui da história. A gente que não tem esses dados reais, porque era de um período que a contagem era diferente. Uhum. Então, hoje, oficialmente, é o filme da Record, sobre Edir Macedo. Esqueci o nome. Nada a perder. Esse é oficialmente o número 1 em bilheteria. E em segundo é o Tropa de Elite 2. Tropa de Elite é demais. Mas o Mazzaropi, ele estipula-se que a metade da população tenha ido ver um filme dele durante o período, que não lembro qual foi, mas assim. Então hoje, quando o filme quando Se Ainda Estou Aqui anuncia ontem ou hoje que bateu 1 milhão de espectadores. É uma alegria. E isso é muita coisa, mas isso, para mim, é muito pouco. Porque isso é 0,46% da população brasileira. Ou seja, ainda que nem alcançamos 1% da população. Mas ele chegou aos cinemas tem 7 dias. Sim. Ele chegou a 1 milhão, que muito rápido. Isso é que maravilhoso. O filme está tendo uma carreira meteórica e ele vai guiar mais filmes do Brasil, que vão vir juntos, que vão nessa leva de público. Então, é fundamental. E mostra que independente se ele é bom ou não, o ponto de diferente dele para os demais é o quanto ele entendeu a necessidade de investimento em marketing. Coisa que no Brasil nós não temos esse hábito, ou se gastamos muito pouco. Por exemplo, toda a equipe está rodando que os Estados Unidos durante um mês
para divulgar o filme, para tentar ir pro Oscar, para tentar isso, rodando aqui no Brasil, dando entrevista, e isso, aparece, tira foto. Isso faz uma diferença muito grande. O filme custou 50 milhões e está se gastando em média 8 milhões de marketing. Porque essas viagens custam, né? Então, nós não temos esse hábito. Paulo Gustavo, o que ele fazia era incrível porque se gastava menos que isso e tinha um sucesso absurdo porque ele era mágico. Mas o cinema do Brasil falta esse gargalo, que é o do investimento em marketing. Arthur, eu preciso te interromper até para lhe oferecer a seguinte pauta proposta por Marconi Júnior, nosso operador técnico sempre atento, que lhe indaga acerca do surgimento da inteligência artificial em produção cinematográfica. Isso é promissor ou prejudicial? Isso é um caminho sem volta para a nossa vida e dentro do cinema também. Eu acho que cabe à indústria colocar o limite em relação aos indivíduos, de como eu posso ou não usar a sua imagem, a sua voz. Mas eu acho que é uma perspectiva que não tem volta, porque ao mesmo tempo que vai proporcionar muita gente a que não sabe ainda escrever um roteiro, a ter ali um caminho rápido para escrever. Por mais que em Hollywood se teve uma greve muito grande que paralisou para que os textos que não fossem produzidos por inteligência artificial, e acho que se deixar de fato que os estúdios que vão mandar todo mundo embora e que vai mandar produzir, apesar que hoje, que já se passaram que alguns anos, e se viu que não é tão rápido assim que se produz um texto e precisa de uma pessoa ali indo e vindo, julgando aquilo, mas é uma condição que está indo para a foto, que está indo para o vídeo, e isso vai dominar. Eu acho que hoje é muito mais uma discussão ética do que uma discussão técnica. Perfeito. Então, Perfeito. Temos que vê-la como isso acrescenta a ser mais rápido, a ser melhor, porque é um caminho que não tem volta. Mas, Léo, me permita uma parte. Eu, como consumidor, eu ainda continuo dizendo que eu acho muito pobre. Muito pobre. É pobre hoje, em 2024. Talvez daqui a 10 anos. Porque o chat GPT tem 2 anos. Ele ainda erra. Muito ele recente. ainda faz coisas besteiras. Ainda tem a versão eu acho paga, bem a versão cafona. gráfica. Ainda você não deve confiar. Porque eu estava até conversando aqui que tinha um estagiário querendo aqui produzir um texto com inteligência e tal. Aí eu perguntei para ele que você conhece desse tipo de assunto? Aí ele, não, um pouco. Eu falei, então, vai ser muito perigoso, porque ele vai te botar coisas como se fosse aqui verdade. E se você que não conhece, você vai publicar isso porque você não tem a capacidade de julgar aquelas suas palavras que lá estão. Então esse ainda é um ponto, porque como ele inventa, alucina, você pode cair de um jeito que não dá certo. Rapidamente, por derradeiro, mas não menos importante, vou pedir ao nosso atento operador técnico Marconi Júnior que coloque na tela um card acerca do documentário que trata do autismo, espectro da inclusão, que você, evidentemente, coordenou toda esta belíssima produção, que será exibida em 4 episódios consecutivos, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas, cujo lançamento será hoje na Associação Comercial, ou foi na Associação Comercial durante a tarde.
Queremos rapidamente ouvi-lo ainda. Então, esse foi um projeto que veio da direção, que a Cianf, que da Zoom, com uma ideia de a gente começar a ter um tipo de produção que não se tinha mais que na Zoom, que era para além dos nossos programas diários. Então, ter uma perspectiva de que o jornalismo pudesse produzir algo mais extenso. E aí, então, que a gente conversamos aqui para nos organizar e produzir uma série em cima deste tema, né? Que é um tema que está muito em voga, é um tema que precisa de uma atenção muito grande, né? Porque estamos numa quadra histórica que, felizmente, a ciência avançou e consegue olhar para uma criança ainda muito pequena e já ter um diagnóstico de que existe alguma coisa ali fora do que se achava comum. E quanto que mais cedo você diagnosticar, melhor qualidade de vida aquela criança é que vai ter. Eu acho que toda mãe, todo pai deveria assistir. Porque faz parte da vida de todos nós. Não tem uma família, né, que não tenha um caso. E toda escola tem, e a sua criança que não foi diagnosticada com esse espectro vai conviver. Então, é uma questão que também social para que essa criança cresça melhor do que eu fui, melhor do que a minha mãe. E nós, cuidadores. Sim, então é um assunto que pertence a todos. E aí, nós produzimos com várias famílias que, sim, aceitaram se expor, contar da sua experiência, para que, a partir da experiência delas, nós, como espectadores, possamos enxergar esse assunto de maneira diferente. E ainda alguns especialistas, como fono, psicólogo, psiquiatra, que são os especialistas que lidam com essas crianças. Então, a gente tem esse vai e vem. Dividimos em 4 episódios de meia hora cada. Então, é uma produção que vai se dar em 2 horas. E juntamos os Eu vou pedir Marconi que coloque na tela da gravação, novamente, essa programação, em que serão exibidos 4 episódios. O primeiro, que trata do diagnóstico, o segundo, que trata do convívio social, o terceiro, que trata da empatia e os direitos, e o quarto, que trata do futuro. São 4 episódios de 30 minutos que começaram a ser exibidos nesta segunda-feira e também serão nas próximas 3 seguintes. Léo Artúrios, quero aqui agradecer a sua inspiração, o seu olhar sensível e a aula que você nos deu. Doutor, eu quero dizer que com a presença dele, nós temos alguma flexibilidade de 1 ou 2 minutos no tempo. Então eu acho que não, eu acho bater o martelo. Eu acho que o patrão... Ele que cuida disso. Eu que corto, então eu vou botar a minha fala hoje. A própria carne. Exatamente. Aqui foi muito bom, muito interessante. Precisamos tratar mais desse tema, bicho, porque fala de emoção, que para mim é a essência da vida. E você conhece muito da matéria. Eu já tive a oportunidade de ler seu currículo, seu portfólio riquíssimo, vasto, extenso, extremamente qualificado, que o credencia para produzir documentários desse tipo e para estar aqui conosco compartilhando todo esse seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Você é uma pessoa que tem a minha admiração. Obrigado, Turi, Aline, Marconi, pelo convite. É sempre bom. E que eu desejo a todos que o cinema seja parte da vida, que por mais que a gente que não tenha tempo, pare um pouquinho, né? Assista, que vai lhe fazer bem, que vai te levar para um caminho novo, e esse caminho novo que pode ser muito positivo aqui na vida. Encerramos aqui definitivamente essa gravação, que você poderá assistir, evidentemente, em outras sessões durante todo o decorrer da semana, assim como pelas redes sociais da emissora. Entendendo que, mais uma vez, apresentamos a você informação com opinião,
para que você analise, compare, reflita e forme a sua próxima opinião. Cuidem-se sempre muito bem e até a próxima edição. Beijos.